Contrário? Quem não tiver a Bíblia, está na tela. Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Vamos ler juntos, igreja? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Amém. Se você continuar lendo aí, você vai ver que o tempo faz parte, né, da vida do ser humano. E o tempo é um processo que nós precisamos respeitar, que nós precisamos estar, irmãos, ciente que nós não podemos pular etapas, nós não podemos antecipar as coisas, fazer com que as coisas elas aconteçam de forma forçada. Muitas pessoas estão errando nesse requisito. Ela força no relacionamento, ela força em um ambiente de trabalho, ela força em algo que não está no seu tempo, né, oportuno, o tempo certo. Eu quero aqui, irmãos, começar fazendo uma pergunta. Claramente você pode responder no seu coração, para você mesmo, que você possa refletir no dia de hoje essa pergunta: você tem aproveitado o seu tempo? O tempo que Deus está te dando, você tem aproveitado? Talvez não seja o seu caso, mas tem muitas pessoas que estão gastando tempo de forma desnecessária. Eu quero já antecipar, depois no final eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a distração tem sido, irmãos, um ladrão de tempo na vida das pessoas. A distração está roubando o tempo das pessoas. Você pode perceber que às vezes você está trabalhando, você se distrai, o tempo passa. Você está na igreja, você se distrai, acabou o culto. Você está viajando, você se distrai, acabou aquela viagem, aquele planejamento foi, e você não percebeu. Então a distração, né, tem levado o tempo de muitas pessoas, né? E quando então a pessoa ela perde o seu tempo, quando ela abre os olhos e vê que passou, é igual aquele ditado: o leite derramado agora não adianta ficar chorando, passou, né? Derramou, acabou. E muitas são as pessoas que acabam vivendo de forma decepcionada, frustradas. Muitas pessoas estão sendo marcadas de forma negativa porque o tempo ela não tem aproveitado. Veja que a declaração ela é profunda. Tudo tem o seu tempo. Tempo, irmãos, debaixo, olha só, debaixo do céu para todo o propósito. Então, veja só, a gente precisa entender que o nosso tempo ele é precioso. Alguns falam que o tempo vale ouro. Eu posso dizer que o tempo vale mais do que ouro, né? O tempo ele me traz riqueza, prosperidade. O tempo me faz ser uma pessoa melhor. Aí você vai analisar em qual requisito, né? Mas se você aqui buscar no geral, você vai ver que o tempo ele tem mais preciosidade, mais valentia, mais valor do que, irmãos, o ouro, do que as conquistas, porque tudo passa. Jesus disse que as palavras dele é que vai permanecer, mas tudo vai passar. Então, inicialmente, veja que o tempo ele existe e precisa ser respeitado. Só para a gente interagir, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não pule etapas, não antecipe o processo, não acelere as coisas na sua vida. Isso pode te fazer muito mal. Olhando para a fruta, irmãos, a fruta tirada fora do tempo, ela estraga, ela não tem gosto, ela não tem, né, aquela serventia. A melhor fruta que você pode colher, comer, desfrutar, é aquela que no seu tempo ela madura, ela amadurece, ela está, irmãos, pronta para o consumo, né? Agora, se a gente forçar, se a gente tirar fora do tempo, a gente vai comer verde, a gente vai então estragar, muitas vezes não vai nem prestar, né? E leva isso para a vida, né? Não force as coisas, não queira acelerar o processo que você está passando. Na segunda-feira eu dizia que o tempo é um processo. A gente está passando pelo processo da vida. E muitas pessoas estão sendo reprovadas no tempo, no processo, porque ela já não está mais suportando, ela não está mais aguentando. Para muitas pessoas o tempo é doloroso. Para muitas pessoas o tempo, irmãos, tem marcado ela de forma negativa, porque ela tem ficado preocupada com o dia de amanhã.
Eu vou mostrar para você os aspectos do tempo e eu quero começar mostrando duas coisas aqui para você entender. Os aspectos do tempo. Primeira referência, Mateus capítulo 25. O texto é do 1 ao 13. Claramente nós não vamos ler todos esses versículos. Mateus 25, do 1 ao 13, é uma parábola que fala das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Vamos pegar aqui, irmãos, o verso de número 11. Está escrito assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Amém. Vamos pegar essa primeira referência? O que aconteceu com essas 5 virgens, as loucas? Elas, irmãos, não estavam valorizando o tempo. Elas não estavam dando importância para o tempo. Você sabe que aqui é uma parábola da volta do noivo, e quando a porta se fecha, você sabe que elas ficaram, não foram salvas. Porque não tinham azeite, não tinham preparação, estavam desatentas. Quando então foram comprar o azeite, quando volta, olha o tempo, irmãos. O tempo, elas perderam o tempo. E aqui eu quero aplicar com essa palavra: elas se atrasaram. Tem muitas pessoas, por não valorizar o tempo, ela só vive atrasada. A vida dela é um atraso. Ela se atrasa, irmãos, nas coisas espirituais, ela se atrasa nos comprometimentos, trabalho, ela se atrasa numa viagem, ela está sempre atrasando, está faltando azeite, não tem comprometimento com Deus, seriamente, e aí, irmãos, o tempo para ela é um tempo de atraso. As portas se fecharam porque elas se atrasaram. Elas não estavam no tempo certo, na hora certa, que o noivo veio, que o noivo fechou a porta. Está entendendo, irmãos? O primeiro aspecto do tempo. Se a gente não respeitar o tempo, se a gente não aproveitar o tempo, o nosso tempo vai ser marcado por um tempo de atraso. Tem muitas pessoas que ela é marcada por atraso, né? Sempre está, irmãos, atrasado. Isso aqui é muito profundo, no sentido, irmãos, que esse atraso aqui custou o que para elas? Salvação. Perderam o tempo, a porta se fechou. Aí depois, irmãos, como diz o ditado, chamando, né, ou chorando pelo leite derramado: Senhor, Senhor, abra a porta. O que o noivo disse? Não vos conheço. Cuidado, irmãos. Se você não priorizar o seu tempo, se você não valorizar o seu tempo, você vai viver um tempo marcado por atraso e pode custar a sua salvação. Amém? Vamos ler o outro sentido, o outro lado? Estou falando aqui do tempo de atraso e agora também quero me referir aqui a um tempo de antecipar, de viver ansioso. Estava fazendo a meditação na palavra, Mateus capítulo 6, o verso de número 34. Jesus também disse, né, aqui falando sobre o tempo futuro, falando sobre o tempo de antecipar. Tem gente que vive ansiosa, irmãos, porque o tempo dela é só no amanhã. Elas ficam ansiosas aguardando o amanhã, esperando que o amanhã, e aí, irmãos, Jesus dá uma dura, uma correção para mim e para você, para todo aquele que ouve a sua palavra. O que Jesus está dizendo sobre o amanhã? Sobre o tempo futuro, sobre o tempo, irmãos, de antecipar as coisas. Vamos ler em voz alta? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muda a tradução, por favor, coloca a viva, se encontrar aí. A gente vai ver aqui na tela, irmãos, para você ver. Aqui está falando do tempo futuro. Ansiedade, muita gente que vive ansioso, que vive, irmão, sempre querendo viver o amanhã, o depois. Viva hoje, viva o agora, viva o momento, aproveite o tempo do momento, do agora. Amém, igreja? Olha aí, olha essa tradição, vamos ler junto, vamos lá. Portanto,
Posso ouvir sua voz? Vamos lá. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Tem gente que está, irmãos, trazendo um peso de amanhã para o hoje. Jesus está falando, você não aguenta nem o de hoje direito? A carga do dia de hoje você nem suporta direito? E você já quer acumular a carga de amanhã trazendo para o hoje? Está entendendo, irmãos? Tem gente que não está suportando a carga de cada dia. Ela já quer trazer o do amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Tem gente, o que será de mim? O que vai acontecer? Irmãos, viva cada dia, dia por dia, né? Então, o aspecto do tempo é quando então a pessoa ela quer viver, irmãos, fora do tempo, né? Ela vivendo fora do tempo, ela vive atrasada e ela vive sempre no dia de amanhã. Não pode ser nenhum nem outro. Tem que ser o tempo certo, o tempo de Deus. Amém, igreja? Outro aspecto que eu quero aqui passar para a igreja, Lucas capítulo 4. Lucas 4, o verso de número 5 ao 8. Lucas 4. Jesus estava no deserto, sofrendo a tentação. Satanás estava ali tentando negociar com Cristo, fazendo com que ele cedesse, que ele abrisse a mão, né, ao ponto de se entregar. E olha só essa declaração aqui, ó. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de... Olha aí o tempo que nós estamos falando, ó. O diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-lhe a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amém. Aqui, igreja, cuidado com o perigo da comparação com as coisas que a gente está sendo levado nesse tempo presente. Cuidado com as comparações. O diabo tentou, irmãos, naquele momento, naquele tempo, mostrar para Jesus, comparando, olha, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Vamos trazer para os dias atuais? Não tem gente que fica comparando o outro? Fica comparando filho, fica comparando marido, esposa, fica comparando lugar de trabalho, fica comparando igreja, olha, se minha igreja fosse igual a outra, né? Se meu marido fosse igual aquele, se a esposa fosse assim, se o filho fosse assim. Cuidado, irmãos, né? O diabo estava forçando Jesus a aceitar uma comparação em um tempo oportuno, né? Se Jesus naquele tempo ele aceita ou ele cai na cilada, vamos dizer, tudo estava ali perdido. Tem muitas famílias que estão se perdendo porque em um tempo de vacilo, um tempo, irmãos, de fraqueza ali, de minutos, o inimigo tem mostrado a comparação. Tudo isso, tá vendo? Riquezas, glórias, ó, tá vendo todos esses prédios, tá vendo? É comparação, tá vendo tudo isso? Tudo isso te darei. Então eu vejo, igreja, que o aspecto do tempo também, né, nos traz aqui um grande perigo. O perigo da comparação, né? Onde a gente, por questão de minutos de tempo, de segundo, a gente acaba comparando, a gente acaba olhando, aceitando, e aonde o inimigo tem vencido. Jesus não aceitou a comparação. Jesus não caiu nessa cilada e ainda disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor adorarás. Somente o Senhor, a Ele servirás. Amém, igreja? Outra referência que eu quero trazer aqui, a terceiro aspecto, a gente pode abrir a Bíblia em João capítulo 2, o verso de número 4, João 2,4. Olha o que está escrito aí. João 2,4, conhece essa passagem? O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, ocorreu num casamento,
Aqui o momento é que naquela festa havia se acabado o vinho. A mãe de Jesus ficou preocupada, na correria, vamos correr para cá, vamos solucionar o problema, vamos ajustar, vamos fazer alguma coisa. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, não é chegado o meu tempo, a minha hora. Que lição, irmãos, olha. Terceiro aspecto, aprenda qual é o seu tempo, qual é a sua hora. Olha, muitas pessoas, irmãos, que ainda não teve o discernimento, a hora de agir, a hora de tomar uma decisão, a hora de falar, a hora de comprar, de vender, de negociar, a hora de você ter um posicionamento. Jesus, ele disse, não é chegada a minha hora. Irmãos, sabe o que Jesus está nos ensinando? Precisamos saber qual é o nosso tempo. Precisamos saber, irmãos, a nossa hora. A gente não pode, vou usar os exemplos anteriores, a gente não pode estar atrasado e nem adiantado. Jesus está falando, não é minha hora, eu sei a hora de agir, eu sei a hora de fazer o milagre acontecer, eu sei a hora de te ajudar. Amém, igreja? Diga assim, eu preciso saber qual é a minha hora, o meu momento, o meu tempo, para você viver uma vida organizada, né? Onde o inimigo, irmãos, tem feito as pessoas tomarem decisões no tempo errado. Tem muitas pessoas precipitadas, tem muitas pessoas que, por causa do calor, do nervosismo, por causa da situação, ali está oprimido, ali está a pessoa sufocada, aí ela quer tomar uma decisão. Calma, acalma o coração, não é chegada a hora, né? Você quer agir, mas não é hora de agir? Irmãos, se acalme, espere no Senhor. Salmo 40, né? 40 verso 1, coloca na tela aí. Lembrei aqui agora, ó, Salmo 40 verso 1. Às vezes a gente é impulsionado a tomar decisões erradas, precipitadas, decisões que, irmãos, vão nos levar a um fracasso, e a gente quer urgentemente fazer ou falar ou agir, né? E o que fazer? Não, eu vou esperar no Senhor, eu vou aguardar em Deus com paciência. Vamos ler em voz alta, igreja? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Segunda referência de que Jesus sabia a sua hora, está em João capítulo 7, verso 30. Jesus, Ele também nos ensina nesse capítulo, que não era a hora das pessoas maldosas pegar Ele, prender Ele, segurar Ele. E Ele faz essa declaração, procuravam, pois, prendê-los, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Se você ler o versículo anterior, né, você vai entender aí, irmãos, que não era hora. Não pode fazer o que for. E às vezes, irmãos, você é pressionado na vida, num casamento, num lugar de trabalho, né? E aí, quando a pessoa ela não entende o seu tempo, a sua hora, ela fica desesperada, ela fica, e agora? Será que é hoje que eu vou ser mandado embora? Será que é hoje que o marido sai de casa? Será que é hoje que a minha vida desanda? Não, irmãos, olha, acredite em Deus. Deus, Ele tem, né, o controle de todas as coisas. Eu preciso estar confiante no Senhor, e não vai chegar essa hora não é chegada essa hora, isso não vai acontecer, né, em nome de Jesus. Outro versículo aqui, ainda em João, capítulo 12, o verso de número 23. João 12, 23. Então fica aí essas três referências para a gente aprender com Jesus. Jesus sabia quando era a sua hora. Jesus sabia o seu tempo. O que está escrito aí? Jesus lhe disse, respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem vem, né, e há de ser glorificado. Agora é a hora, agora é o tempo, né? Filho do Homem que veio para salvar, Ele vai salvar os perdidos, Ele vai ajudar os necessitados, Ele vai fazer a obra. Veja, então Ele sabe o seu tempo. Nós precisamos saber o nosso tempo, a nossa hora, para não errarmos mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Até aqui eu falei do aspecto do tempo. Agora eu quero levar aqui, irmãos, para o lado mais espiritual, levando para o lado, vamos dizer assim, porque até agora a gente pode ver que pode ser levado para a família, para trabalho, né, para uma viagem. É o tempo.
Mas agora eu quero que você faça uma reflexão, levando para a sua vida espiritual, sua vida com Deus. Vamos começar aqui em Apocalipse 2, o verso de número 21. E eu começo dizendo para você, irmãos, não desperdice mais o seu tempo. Tem gente que está desperdiçando o tempo que Deus está dando a ela. Qual é o tempo que Deus está dando? Apocalipse 2, 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aí está prostituição, mas é pecado, tá? É errar o alvo. E aí finaliza dizendo que não se arrependeram, não aproveitaram o tempo. Então vamos aqui, irmãos, ver o tempo que Deus está nos dando de consertar a nossa vida, de estar com a nossa vida voltada para Ele, buscando a cada dia ser melhor, buscando a cada momento ser moldado, buscando a cada momento, irmãos, fazer a vontade do Senhor. Será que nós estamos aproveitando esse tempo que Deus está nos dando? Ou a gente está igual essa igreja aí de Apocalipse 2, 21? Deus deu tempo para eles se arrependerem, Deus deu tempo para eles, olha só, se voltar para Deus, endireitar os seus caminhos, mas eles não aproveitaram o tempo. Aí, irmãos, junto com Apocalipse 2, 21, eu me lembro de Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto. O que o profeta Isaías está dizendo? Que, irmãos, vai chegar um tempo que nós não vamos ter tempo para invocar a Deus. O tempo que Ele está dando é agora, de arrepender, de se consertar, de, irmãos, levar a sério a caminhada da fé, a jornada do dia a dia. Mas vai chegar um dia, lembra das virgens que a gente se referiu aqui? O tempo, a porta fechou, elas estavam para fora. Então agora é para mim e para você. Vai chegar uma hora, Senhor, me ajuda, me socorre, me salva. Já é tarde demais, porque o tempo que foi dado nós não aproveitamos. Como está a sua vida espiritual, irmãos? Como está a sua vida com Deus? Você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Ou você está desperdiçando o tempo? Está jogando fora? Amanhã eu tenho outra chance. Depois eu tenho nova oportunidade. Depois eu vou mudar. Depois pode ser tarde demais, irmãos. É assim ou não é? Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser que a gente não tenha esse tempo. A gente não tem essa oportunidade. Eu acredito que eu já falei aqui, volto aqui a mencionar, lá em Pontes Lacerda, quando a gente fez um retiro de jovens em Cáceres, teve um jovem que, irmãos, ele conhecia Jesus, cresceu dentro da igreja, falando de Jesus, está envolvido com as pessoas de Jesus, passou-se um tempo, se desviou, saiu fora da presença de Deus, e naquela oportunidade o pastor, obreiros, jovens, tudo atrás dele, volta para Jesus, volta para o Senhor, para os caminhos de Deus, para com essa vida torta, errada. Sabe qual era a resposta dele? Domingo eu volto para Jesus, domingo eu volto para a igreja. Toda vez que ele era evangelizado, irmãos, para o arrependimento, ele dizia, domingo eu volto. Podia ser no sábado, amanhã eu estou lá na igreja, mas nunca ia, nunca foi. E aí eu lembro, isso foi um relato, um testemunho lá, né, na cidade. O pastor da cidade, os obreiros foram até ele numa quinta-feira. Volta para Jesus, sua vida é preciosa. Irmãos, o domingo não chegou para ele. Ele morreu antes do domingo. Ele não teve o tempo que ele achava que teria, que no domingo ia fazer o concerto com Deus. Então assim, irmãos, as nossas decisões erradas, as coisas que a gente erra na vida, pode custar muito caro, pode, de uma forma, até mesmo nos comprometer. Olha a reflexão que eu fiz à tarde. Não sei se você viajando, de repente você na BR pega uma estrada aí, um desvio que, nossa, para onde eu estou indo? Perdi a rota. E aí você logo percebe, né, depois de ter passado 10, 20 quilômetros,
Você percebe, não, essa rota está errada, não é esse o percurso, não é para lá que eu quero ir. Aí você vai 20, aí você volta mais 20, aí você já andou 40 quilômetros a mais. Essa reflexão é para ser aplicada para o lado espiritual, irmãos. As rotas erradas da vida traz um atraso para a sua vida. Ainda que a pessoa volte para o seu percurso, para a sua trajetória, para o seu foco, ela perdeu tempo ali, né? Então muitas são as pessoas que estão, irmãos, por causa de decisões erradas, escolhas erradas, elas estão na rota errada, e quando então volta, mas eu voltei, mas um tempo se perdeu ali. Um tempo, irmãos, ficou para trás. E aí você pode chegar atrasado, você pode comprometer talvez o seu emprego, a sua viagem, por causa do tempo perdido, o atraso. Então na vida as escolhas erradas, elas trazem um atraso. Na vida, irmãos, as decisões erradas vai fazer com que a gente sofra consequências, né? Que a gente tenha muita atenção na nossa caminhada, na jornada da fé, no dia a dia. Nós temos que estar muito atentos, porque o inimigo, ele quer de tudo, irmãos, fazer com que a gente fique distraído, que a gente fique até mesmo disperso. 2 Samuel capítulo 6, o verso 13 e 14, aplicando aqui para o lado espiritual, eu quero fazer essa leitura com você. Eu li na segunda-feira com os irmãos, eu vou fazer aqui essa aplicação também nesse momento, e você vai entender o que Davi fez juntamente com aqueles homens que carregavam a arca. Contrário? Está aí na tela já. 2 Samuel 6:13. Depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, eles paravam para sacrificar um boi e um novilho. Davi, vestido com colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Amém. Isso aí. O versículo inicial é o 13. Quantos passos Davi dava e faziam um sacrifício? 6 passos. Imagina, irmão, 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do púlpito até aqui. Eles poderiam, irmãos, seguir sem parar. Mas vamos por parte. A arca representava o que, igreja? A presença de Deus. Então, na presença de Deus, a cada 6 passos, eles estavam dedicando um tempo precioso a Deus, sacrificando. E o que é sacrifício? Quem teve no domingo já aprendemos. Sacrifício é o quê? Renúncia. É você abrir mão do seu eu, da sua vontade. É você, irmãos, deixar os seus sonhos, deixar aquilo que você quer para viver o que vem de Deus para você. Isso é sacrifício. Então a cada 6 passos, na presença do Senhor, eles estavam renunciando, na presença do Senhor eles estavam adorando, eles estavam dando, porque, irmãos, se você buscar o significado da palavra sacrifício, é a disposição de dar. Você está disposto a sacrificar? Você está disposto a renunciar? Você está dando a Deus. O que eles estavam dando? Um tempo precioso a Deus. Aí onde, irmãos, a gente continua falando do lado espiritual. Será que eu estou de fato, irmãos, dando tempo para Deus, o tempo precioso, na oração? Ou a gente faz aquela oração, irmãos, como diz, de gato, miado, amém, terminou. Tem gente que ora assim. Senhor, te agradeço, amém. E acha que está, irmãos, arrebentando na oração. Claro que há casos e casos, mas tem que ter, irmãos, vida com Deus de oração. Levantar o altar, estar em oculto, em secreto com Deus, em oração. Davi e aqueles que estavam carregando a arca, está nos ensinando a dedicar tempo para Deus. Então dedique, irmãos, mais um pouquinho. Mas eu já oro bastante, mais um pouquinho. Mas eu já sirvo, serve mais um pouquinho. Eu já adore mais um pouco. Irmãos, dá mais um pouco para Deus, porque à medida que nós damos, nós recebemos. Dar-vos e recebeis, diz o Senhor.
Mas tem gente que quer receber, mas não quer dar, não quer entregar, não quer oferecer, né? Então Davi está ensinando, irmãos, a gente passar tempo precioso na presença de Deus. Você acha que, irmão, só aqui na igreja é suficiente? Não, eu já dedico a Deus 1 ou 2 ou até 3 vezes na semana, na presença dele, eu estou lá na igreja, e depois? E o dia que você não vem na igreja? É preciso, irmãos, Davi está mostrando para nós hoje, claro que é a inspiração, palavra revelada, né? A cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos, irmãos, um tempo na presença de Deus. Cada 6 passos, um tempo adorando, um tempo servindo, um tempo buscando a face do Senhor. Será que estamos fazendo como Deus quer que a gente faça? Né? Então reveja o tempo que você tem dedicado a Deus. Não só em vir na igreja, mas o tempo que você passa, irmãos, né, em oração, nele. Amém, igreja? Outra coisa aqui que a gente pode aplicar nessa mensagem: dedique mais tempo a Deus, dedique também à sua família, às pessoas que estão à sua volta, porque o tempo passa. Passa ou não passa? Passa o céu, passa a terra, mas a palavra que não vai passar. O tempo passa. Jó 7:6, o livro de Jó faz uma declaração profunda. Eu até peço para você, se não está marcado na sua Bíblia, marca aí. Na Viva já está bem aqui, simplificado, né? Jó está dizendo o que, igreja? Meus dias correm mais depressa aí do que a lançadeira de um tecelão, e são vazios e sem esperança. Vou pegar a parte inicial. O que Jó está dizendo, igreja? Meus dias correm mais depressa, passa rápido. Jó está dizendo assim, o tempo passa, né? Os dias são velozes. Tem uma tradução que diz, os dias são velozes, e passa muito rápido. Irmãos, você vai ver que muitas vezes nós caímos nesse acomodismo. Pelos dias serem velozes, pelos dias que estão passando rápido, a gente chega a uma conclusão: eu não tenho tempo. Já ouviu isso de alguém? Vamos para a igreja? Não tem tempo. Vamos orar? Não tem tempo. Vamos ler a Bíblia? Estou sem tempo. É assim ou não é, irmãos? Mas as mesmas 24 horas que hoje nós temos, é as mesmas de quando você se converteu, de quando você aceitou Jesus, quando você lá tinha a prática, né, de dedicar a Deus. Não mudou. O que acontece é as distrações que eu falei no início, a desorganização do nosso tempo. Nós precisamos pontuar, irmãos, o nosso tempo, as 24 horas, o que você vai fazer, como você vai fazer. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto aí, diga assim, passe, se ainda não tem, né? Passe a planejar o seu tempo. Para quê? Para você aproveitar ele melhor, com Deus, com a sua família, com as pessoas que estão diante de você. Sem organização não tem aproveitamento. Amém, igreja? Organize o seu tempo, vai sobrar mais tempo, você vai aproveitar mais, né? Então, o Jó está deixando bem claro, os meus dias são velozes, é rápido, não vejo o dia passar. Tem gente que começa, irmãos, o dia, quando vê, já foi o dia e não produziu nada, não fez nada de bom, nada que edificou, mas o tempo passou. E assim entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, entra ano. Vamos longe não, irmãos, parece que foi ontem que começamos o ano, parece que ontem, janeiro, já estamos aqui em dezembro. Vamos um pouquinho mais? Igual eu falei à tarde, né? Você que está com a faixa etária de 60 anos, esses dias você tinha 30, 20, né? Você que tem 40, esses dias você estava lembrando do seu aniversário de 15 anos, 18 anos, né? Você que tem 20, talvez esses dias, você vai falar assim, olha, comecei a sair para a rua para brincar com 10, 8 anos. O tempo passa rápido. Ou com você não é assim? O que Jó está dizendo, igreja? Os dias são mais velozes. Os dias estão sendo rápidos, por causa da distração, por causa da desordem. E olha, igreja, não se assuste não. Por causa da inovação, da tecnologia, das coisas que estão por vir no futuro,
Muita coisa que vai surgir, vai aparecer, vai roubar mais tempo nosso ainda. Se hoje a gente já acha que o tempo está voando, como Jó dizia mais de 2000 anos atrás, ele já dizia, o tempo é veloz, é muito rápido. Irmãos, a tendência é que o tempo, passe mais rápido do que a gente imagina. Por causa da inovação, tecnologia, as coisas que estão por vir. Se você não organizar a sua vida, o seu tempo, se você não se voltar para Deus e entender, irmãos, que a distração vai ser o ladrão do seu tempo, você vai viver sempre sem tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para isso, para aquilo. Por quê? Porque está desorganizado. Amém, igreja? Tiago faz uma declaração no capítulo 4, verso 14. Ele está dizendo assim, em outras palavras, Tiago está dizendo assim, a vida é curta. Você pode repetir isso comigo? A vida é curta. Concorda com isso? Sim ou não? A vida é curta. E ele está falando sobre o tempo, e aí relacionando a vida do ser humano, irmãos. Olha só, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um tempo e depois desvanece, some. Não tem aquela chaleira, quando você está esquentando a água ali para o chá, chimarrão, né, ou café, você vê aquele vapor subir, você está vendo, mas de repente, cadê aquele vapor? Sumiu. Tiago está comparando, irmãos, a vida como esse vapor. A gente vê, mas de repente some da nossa vista. Então, em outras palavras, ele está dizendo, a vida é curta. Aproveite a sua vida na presença de Deus, aproveite sua vida com a família, com as pessoas que você prioriza. Aproveite o tempo, irmãos. O tempo do hoje, do agora, do já. Amém? Para a gente terminar, eu quero ler com você Gênesis 3:19. Ficou clara essa parte aqui do tempo que passa? O tempo que é veloz? O tempo que, se a gente não atentar, a gente se perde, fica para trás, porque o tempo passa. Amém. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui a gente pode pegar, irmãos, a parte final. Somos pó, e para o pó nós vamos tornar. O que a Bíblia está falando? Sobre o fim do tempo. Temos que entender, irmãos, que todas as pessoas, ela tem o começo, o meio e o fim. A gente tem que estar preparado, irmãos, para o fim do ciclo. Eu quero entrar nesse assunto aqui, mas fique bem atento para não ficar confuso. Existem ciclos que se encerram. Concorda? Sim ou não? Porque outros virão melhor para você. Outros virão, irmãos, para que você possa plantar, regar e colher. Então aqui a gente vê que existe o começo, o meio e o fim. Vai ter coisas que na minha vida vai ter que acabar. Vai ter, irmãos, o fim. Mas muitas vezes a gente não compreende. A gente quer, estar insistindo em algo que o ciclo terminou. Então vamos entender aqui, irmãos, que o fim ele chega para mim, chega para você. O fim chega para todos nós. Nós não vamos viver para sempre. Nós vamos chegar ao momento, não sabemos nem o dia nem a hora, mas o fim para nós em vida aqui, irmãos, vai chegar. E a gente tem que estar pronto para esse fim. A gente tem que estar preparado para esse dia que ninguém sabe a hora e nem o dia. A gente tem que estar pronto, porque do pó nós viemos e para o pó nós vamos tornar. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé. Vamos falar com Deus um pouquinho sobre o tempo, que você possa, irmãos, aproveitar o tempo da melhor maneira possível, não acelerando o tempo e não também tendo uma vida de atrasos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet, fica na paz, compartilha esse link, certamente essa palavra alcançará o coração de outras pessoas.